Por que Kakashi nunca ficou cego? O Vem Mangekyo comigo. Sharingan é um olho poderoso, Já mas fiz esse vídeo sobre poder isso. cobra um Mas preço vamos ver esse do vídeo aqui. seu usuário. Basicamente, quanto mais você usa os olhos, mais eles perdem a sua luz, o que significa que eventualmente o usuário daquele Sharingan vai ficar cego. Porém, existe um personagem em particular no universo de Naruto que parece que nunca teve problemas com essa tal perda de visão. E isso é claro mesmo em momentos que ele utilizava excessivamente o seu Mangekyo Sharingan. E o personagem que eu tô falando é o Kakashi. É estranho, Kakashi e o Obito também. Não é só uma coisa do Kakashi. porque o Kakashi sequer é o hospedeiro original desse olho. Eu acho muito difícil as pessoas não saberem, mas esse olho é do Obito. Então ele tá literalmente pegando o olho emprestado e isso não tem nenhum tipo de dano pra ele. Pra personagens que já são Uchihas, utilizar o Mangekyo Sharingan de uma forma excessiva é bem problemático. Imagina agora pro Kakashi, que é uma pessoa não Uchiha. Se ele tivesse as células do Hashirama, isso poderia ser uma justificativa. Enfim, em Naruto Clássico, quando o Kakashi utilizou o Sharingan Que é uma das justificativas do Obito conseguir usar o Mangekyo Sharingan, porque o Obito também usou muito. O Kamui dele, ele usava o tempo todo. É um poder do Mangekyo Sharingan dele. O ponto é que ele usou demais e também nunca ficou cego. Por quê? No Obito faz sentido porque ele tinha as células do Hashirama no corpo dele. Então ele perdeu metade do corpo tecnicamente, né? Então o resto do corpo dele era feito das células do Hashirama. Só que o Kakashi não. E o Kakashi, por não ser o Tira, com aquele bagulho ficava gastando o Sharingan normal, ficava sempre ativo, né? Porque todo o Sharingan que é colocado numa pessoa que não é o Tira e é ativado, ele não desativa mais. E aí que tá o ponto, o Kakashi tinha o Sharingan o tempo todo sugando o chakra dele e ainda por cima ele conseguia ativar o Mangekyo Sharingan, tá entendendo? E isso gasta muito mais chakra, mano. E não era pra durar no Kakashi, o olho era pra se... Pensa assim que o olho era pra durar muito menos, já que ele tava num lugar que não era propício pra ele estar. Sharingan básico por cerca de 5 minutos contra o Zabuza, ele teve que ficar de cama por uma semana porque ele não conseguia lidar direito com isso. O seu corpo era fraco demais para suportar aquela exigência de poder. Porém, em Naruto Shippuden, ele se desenvolve muito mais. Ele começa a utilizar o Mangekyo Sharingan e também o seu Kamui. E eventualmente, na quarta grande guerra ninja, a gente vê ele utilizando o Kamui literalmente sem nenhum tipo de pausa. Mas a pergunta é, como ele nunca perdeu a luz do seu olho? Bom, para explicar isso, primeiramente a gente tem que mergulhar um pouco mais profundo na história do Mangekyo Sharingan. Para assim, conseguimos tentar determinar o quanto o Sharingan pode suportar antes de um usuário ficar cego. A gente pode começar, por exemplo, pegando o próprio Itachi Uchiha. Ele ficou praticamente cego na sua luta contra o Sasuke. E no fim do embate, quando ele estava utilizando o seu Susanoo e avançando em direção ao seu irmão, ele tocou na testa do Sasuke e notoriamente os seus olhos já estavam sem luz. E quando a luta era mostrada pra gente pela perspectiva do Itachi, a gente podia ver claramente que o Sasuke tava até mesmo meio borrado, Foda, né? o que significa que no início da luta a visão dele ainda estava relativamente boa. Porém, no decorrer do embate, e conforme ele ia utilizando seu Mangekyo Sharingan, principalmente depois no Amaterasu, a sua luz estava se esvaindo. Pra ser honesto, o Itachi teve o seu Mangekyo Sharingan por cerca de 10 anos ou talvez um pouco menos. Desde o massacre do clã Uchiha até a luta contra o Sasuke, ele já tinha o Mangekyo. E a gente pode talvez tentar assumir que ele utilizou com frequência essas habilidades. Na luta contra o Sasuke, a gente viu ele utilizando o Amaterasu e o Tsukuyomi meio que sem nenhum limite. Fora o Susanoo que ele utilizou no final da luta. Só que agora a gente tem que olhar lá pro início de Naruto Clássico, quando o Itachi chegou na Vila da Folha e ele tava usando o Tsukuyomi sem muitas preocupações. Ele simplesmente colocou o Kakashi sobre esse Genjutsu mesmo sem necessidade. Ele poderia simplesmente ter tirado a vida do Kakashi, mas ele quis torturá-lo sem nenhum motivo. Assim como na própria luta contra o Sasuke, a vida do Kakashi, mas ele Mano, ele cravou uma kunai no pé do Kakashi. Olha o pé do Kakashi. Tem uma kunai cravada ali, velho. quis Brutal. torturá-lo sem nenhum motivo. Assim como na própria luta contra o Sasuke, não fazia sentido algum ele ter utilizado o Tsukuyomi, mas ele foi lá e utilizou. E também na luta do Itachi contra o sapo do Jiraiya, ele utilizou o Amaterasu. Então a gente pode presumir que ele utilizou muito essas habilidades durante a sua vida. Porém, se ele tivesse feito isso com literalmente qualquer adversário que aparecesse na sua frente, a luz dos seus olhos ia se esgotar muito rapidamente. Outro exemplo é o Madara, que também ficou cego utilizando o seu Mangekyo base.
Porém, nesse caso, a gente não sabe o quanto ele usou e como ele usou. Tudo o que a gente sabe é que ele utilizava muito seu Mangekyo Sharingan no período dos estados combatentes. A gente sabe que ele pegou os olhos do Izuna quando seu irmão estava prestes a morrer, e depois também temos o Sasuke, que é um caso interessante, porque ele usa o Amaterasu uma vez contra o Killer Bee, depois usa o controle de chamas para extinguir as chamas negras da Karin, e em seguida ele já vai direto para o encontro dos 5 Kages, usando o Susanoo e o controle de chamas sem nenhuma limitação. Ele não foi cuidadoso com o uso do Mangekyo. Algumas pessoas dizem que ele fez até mesmo muito mais do que o Itachi fez na luta contra ele, e é óbvio que dessa forma ele perderia sua visão. Porém, algumas pessoas também dizem que o Sasuke ficou cego no final da reunião dos 5 Kages, o que não é verdade. Quando ele confronta o Naruto, no final desse arco, ele ainda consegue enxergar, porém muito borrado. Ele apenas... Mano, isso é muito foda do mangá, né? No anime eles não mostram isso aqui direito, tá ligado? No mangá fica muito foda. Só que um ponto interessante, mano, que se tu for ver, realmente, o Kakashi é genial. E o Obito é genial. Porque assim, ó, todos eles usaram muito pouco o Mangekyo Sharingan. Muito pouco. Tipo, eu usava umas 5, 6 vezes e o cara já tava meio cego, porra. Tá entendendo? Então tu usava pouco aquele poder e o poder já te deixava cego. É muito louco isso. Pode ver, não é tipo, mas o Itachi usou 10 anos. Ele usava pouquinho aquele poder. Mesmo que ele fala aqui no vídeo, ele usou sem restrição e tal. Tipo, imagina que a cada uma semana eles usavam um pouquinho do poder, porque era um poder tão grande que fazia tão mal pro olho que eles não podiam usar sem. O próprio Sasuke, mano, ele usou pouco, se tu for ver. Período de tempo muito curto. ficou sem chakra quando despertou seu Susanoo blindado, e foi por isso que o Susanoo desapareceu. Outra explicação para o desaparecimento do Susanoo foi que o Sasuke não estava acostumado com a dor que isso causava. Muitas pessoas acabam dizendo, ele ficou cego porque colocou a mão nos olhos. Mas não, isso foi literalmente por causa da dor que o Sasuke ainda não tinha se acostumado. Além disso, a gente também tem o Obito, que parece que nunca perdeu a luz dos seus olhos, apesar de ser aquele que mais utiliza as habilidades do Mangekyo em Naruto. Ele utiliza o Kamui literalmente pra tudo, e eu não tô zoando. Só que o Obito, assim, é um caso atípico. Embora ele e o Kakashi tenham os mesmos olhos, Obito tá em uma situação um pouco distinta. Quem sabe futuramente eu não faço um vídeo explicando também porque ele nunca ficou cego. Eu acho que é por causa da Celso Hashirama, inclusive acho que já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Porém, alguma coisa tá no olho Kamui. O olho Kamui deve ser um olho especial. E por causa do Kakashi. Então esse ponto do Kakashi não perder a luz do olho, Mas agora vamos voltar para o vantagem assunto pro Kamui. principal, que é o Kakashi. Quanto ele utilizou os poderes do Mangekyo? É seguro presumir que o Kakashi nunca usou o Mangekyo Sharingan ou seu Kamui antes de Naruto Shippuden. Mesmo que a gente saiba que ele despertou o Mangekyo Sharingan quando tinha cerca de 13 anos, exatamente no momento que ele matou a Rin. Só que existem muitas indicações de que o Kakashi só descobriu que tinha o Mangekyo Sharingan durante o time skip pro Naruto Shippuden. E que antes da luta contra o Deidara, no arco do resgate do Kazekage, ele nunca tinha utilizado essa habilidade. E assim, utilizar o Kamui contra o Deidara 2 vezes no arco do resgate do Kazekage deixou o Kakashi notoriamente exausto. Ele ficava o tempo todo ofegante, colocando a mão nos olhos e dizendo, putz, eu tô cansado, eu não posso fazer isso muitas vezes. Só que ainda no final da luta, quando o Deidara se explodiu, ele teve que utilizar novamente o seu Mangekyo para escapar, desviando a explosão e salvando todos que estavam em volta. Então assim, ele utilizou 2 vezes o Kamui na luta contra o Deidara e ficou por 2 semanas na cama. Ele não pôde participar da próxima missão da Ponte Tenchi porque simplesmente não estava em condições. O Kakashi não usa o Mangekyo no arco do Kakuzu. Ele menciona que se o Naruto e o Yamato não tivessem chegado a tempo, ele teria que usá-lo, pois o Kakuzu tinha encurralado ele. Mas como não precisou, tudo ficou ok. O Kakashi não se esforçou. Aliás, é interessante eu citar aqui que durante todo o período que o Kakashi utilizou seu Mangekyo na obra inteira de Naruto, ele sequer reclamou que estava perdendo a sua visão. Talvez porque utilizar o Mangekyo apenas 2 vezes, como eu citei nesse exemplo do Deidara, não fosse o suficiente para causar uma perda significativa, mas ainda assim é interessante notar isso. Na luta contra o Pain, ele utiliza novamente o Mangekyo, e também foi 2 vezes. A primeira vez foi para desviar aquele prego que o Pain lançou contra a sua cabeça, e a segunda foi pra fazer... Foi trouxão aqui, né? Para pra pensar, mano. O cara jogou um prego pra matar o outro, mano. Vou jogar um prego, a gente não vou fazer mais nada. Não vou jogar bomba, não vou te jogar um prego na tua cabeça, seu merda. Um dos
os mísseis que o Kamin Ashura Foi brutal. lançou contra ele desaparecer. Só que assim, nesse momento ele literalmente ficou completamente sem chakra e acabou perdendo a sua vida. É bizarro, o cara morreu por exaustão, tá ligado? O Kakashi sempre teve dificuldades referente ao consumo de chakra e danos colaterais do Kamui. Ok, ele retorna à vida por causa do Hinetensei de Nagato, mas quando ele volta, ele nunca menciona estar perdendo a luz do seu Mangekyo. A próxima vez que ele usa o Kamui é contra o Sasuke. Lá quando o Sasuke lança uma flecha do Susanoo contra ele no arco em que o Sasuke vai matar o Danzo. Vemos que essa flecha é extremamente rápida. O próprio Danzo mal conseguiu reagir a ela. Se ele não tivesse o Izanagi, ele com certeza teria morrido ali naquele momento. O Kakashi não conseguiu desviar e teve que utilizar o Kamui para fazer a flecha desaparecer da sua frente. E isso com certeza o desgastou bastante. Justamente porque depois disso ele mal conseguia andar sobre a água porque o seu chakra inteiro tinha sido drenado. Foi um grande esforço que ele teve naquela luta, mas mesmo depois desse uso ele ainda não reclamou da sua perda de visão. Pô, o Kishimoto poderia pelo menos ter feito uma cena em que o Kakashi se via preocupado com o seu olho. Se ele mandasse um putz, eu acho que eu tenho que começar a me cuidar porque senão eu vou ficar cego. Cara, já tava ótimo. Bom, mas antes da guerra, esses que eu citei foram todos os usos do Mangekyo do Kakashi. Foi um total de 5 vezes, o que pra ser justo não é muito, especialmente porque esses usos não foram consecutivos. Fazia sentido o Kakashi não perder muito da sua visão até esse ponto, porque ele só usava o Kamui em situações de emergência como uma habilidade padrão do seu arsenal. Só que no arco da guerra, irmão, isso muda completamente. Se você não lembra, o Kakashi na verdade não usa o Kamui por uma grande parte da guerra. No primeiro dia, ele não usa. Na luta contra os Jinchurikis controlados pelo Obito, ele também não usa. Só que aí ele ativou o Mangekyo quando as bestas com cauda estavam prestes a lançar suas Bijudamas contra ele e o Gai. Só que felizmente o Naruto salvou eles. Porque se dependesse do Kamui e do Kakashi, sinto muito, mas a gente ia se despedir desses dois personagens ali mesmo. Só que quando o Kakashi, o Gai, o Naruto e o Killer Bee começaram a lutar contra o Obito, logo depois que o Naruto acabou lidando com as bestas com cauda, é aí que começa o verdadeiro spam do Kamui. O Kakashi passa a utilizar o Kamui sem preocupação alguma. Ele usa o Kamui em um Rasengan, ele usa o Kamui em um Clones das Sombras do Naruto, ele usa o Kamui em uma Kunai. E esse foi um dos motivos pelo qual eles conseguiram atingir o Obito naquela luta. Ele também tenta utilizar o Kamui na cabeça do Gedomazo, que literalmente estava se preparando para lançar um ataque massivo de chakra. Mas o Obito simplesmente cancelou sua tentativa, então ele não precisou utilizar o Kamui. E quando o 10 Caudas aparece, o Kakashi utiliza o seu Kamui na 8 Caudas para mandar ela para cima da 10 Caudas, para que assim eles pudessem lançar uma Bijudama sobre o monstro. E depois ele usa o Kamui em si mesmo para poder sair da dimensão do Kamui do Obito. Cara, é uma bagunça, mas eu acho que dá para entender o nível que eu tô querendo passar para vocês. Mano, mas piora, tá? Eu não sei se ele vai dizer aqui. Pensa assim, o Kamui, é um olho. É um olho do Obito. Então é o Kamui. Ele é um olho que ele tem o poder. Ele fica cego. Ou seja, não é o Kakashi que fica cego, é o olho que fica cego. Ou seja, se pegar o outro olho e colocar no lugar do Kamui e botar o olho aqui no Naruto, os caras trocam de olho facinho, pega qualquer olho e bota no lugar do olho do Kakashi. Digamos que ele perdeu, o Kamui ficou cego. Tira o Kamui e bota outro olho. O Kakashi volta a enxergar, porque é o olho que fica cego, e não é o Kakashi que fica cego, entendeu? O ponto é que o Kamui do Kakashi foi tanto usado assim, e depois o Madara usa o Kamui de novo. O Kamui foi muito usado, muito, e o do Obito, então, o tempo todo. É por isso que eu falo, o especial aqui não é o Kakashi, e sim o Kamui. No início de Naruto Shippuden, a gente vê o Kakashi utilizando o Kamui apenas 5 vezes, e ele não reclama da sua visão. Até aí tudo bem, mas isso que ele fez na guerra não faz o mínimo sentido, Kishimoto. Bom, continuando, ele estava utilizando o Kamui sem parar, e ok, faz sentido, afinal, essa era a maior luta da sua vida. O destino do mundo shinobi dependia dela, e o Kamui é simplesmente uma das técnicas mais roubadas do universo de Naruto. Então, para enfrentar os personagens mais quebrados como Jubito e Jubidara, o Kakashi tinha que usar essa técnica. Só que agora a gente chega no ponto principal do vídeo. Antes deles avançarem com um plano para ajudar Gai a atacar o Jubidara, o Kakashi diz o seguinte, abre aspas, pessoal, estou começando a ver um pouco borrado com meu olho esquerdo. Tenho usado o Mangekyo Sharingan sem parar durante a guerra e não consigo ver direito daqui. Gaara, você precisa me levar mais perto do Madara para que eu seja útil. Fecha aspas. Eu tô parafraseando isso porque esse foi o momento em que o Kakashi reconheceu
reconheceu que ele estava perdendo a visão. O momento depois de muito tempo. Ele estava usando o jutsu sem parar em um curto período de tempo. Assim como o Sasuke começou a perder sua visão durante o encontro dos 5 Kages, o Kakashi estava começando a perder a sua no final da guerra. O Sasuke usava várias habilidades do Mangekyo, como Amaterasu e o Susanoo, enquanto o Kakashi só tinha o Kamui de longa distância. Então fazia sentido que os olhos do Kakashi durassem um pouco mais. Além disso, é implícito que o Susanoo consome mais energia do que outras habilidades. Mais tarde, no combate contra Kaguya, o Obito utiliza o Mangekyo do Kakashi para salvar o Sasuke lá da dimensão da Kaguya com a ajuda da Sakura, que estava transferindo uma grande quantidade de chakra para ele. Mas mesmo assim, o Obito também nunca ficou cego. Ok, eu preciso fazer um vídeo sobre o Obito também. Mas para mim não enrolar muito e para finalizar o vídeo, em resumo, o Kakashi nunca ficou cego porque ele perdeu seu Mangekyo antes disso acontecer. Com certeza, se ele tivesse continuado usando do jeito que ele estava utilizando na guerra, ele teria ficado completamente cego. Mas como o Madara roubou seus olhos... Aí depois o Madara usou. Depois o Obito usou de novo e usou muito. Ao ponto de assim, ó, ele pegou e abriu portais na dimensão da Kaguya. E depois o Kakashi pegou os olhos de novo, entre aspas, o poder do olho que restou, e conseguiu usar um Susanoo. Então esse olho tinha muito poder. Ou é pelo fato de ele nunca ter usado Susanoo. Talvez o segredo seja aí. O que destrói o Mangekyo Sharingan, na verdade, é o Susanoo. Ele que faz literalmente ele ficar cego. É muito poder. Pode ser isso. E as outras técnicas gastam menos. E se o Tira usasse só essas técnicazinhas, aí ele não teria problema. Mas já que eles usam o Susanoo, aí o Susanoo drena. Pode ser isso. Mas qual a opinião de vocês? Deixa nos comentários, beijinho. Link original tá na descrição. E todos os meus links para alimentar os buguelos estão na descrição, tá bom? Fui.